professor. Eu estou aqui para apresentar o meu projeto do trabalho de demonstração de competência. Eu sou Amanda Rosário e a proposta foi desenvolver um sistema web com HTML, CSS, JavaScript e conectar com pelo menos uma API. Então eu fiz alguns slides aqui só para guiar e aí eu vou fazer a demonstração no final. O projeto que eu fiz foi o Zigrig Drink, estava bem criativo quando eu fiz esse nome, mas basicamente ele vai ser um sistema desenvolvido para busca e visualização de receitas de drinks. O objetivo do projeto é facilitar a busca por drinks, permitindo que o usuário encontre ingredientes, receitas e informações sobre as bebidas de forma rápida e organizada. Então, as funcionalidades que eu desenvolvi foram a busca de drinks pelo nome, a exibição de drink aleatório, a visualização da receita completa do drink com lista de ingredientes, também tem a opção de você favoritar uns drinks e também tem uma interface interativa e responsiva. Então, a API que eu usei foi essa aqui, TheCocktailDB. Ela disponibiliza pra gente o nome do drink, a imagem dele, os ingredientes, o modo de preparo e a categoria. Eu vou abrir aqui um pouco esse site da API. É um site meio antigo, né? Mas basicamente como é que ele funciona? A gente tem uma base de dados com 636 drinks e 439 ingredientes. Então, como eu disse, né, tem a imagem dos drinks, e aí se você clica, tem quais ingredientes são usados. Ele inclusive dá a imagem do ingrediente, dá o nome, e se você for passando aqui, ele vai passando os drinks e mostrando os ingredientes dele, né? E aqui tem as instructions, né, que vai ser a receita, e ele fala até, tipo, o tipo de recipiente que você pode servir esse drink. Também, aqui embaixo a gente tem os ingredientes populares. Eu não usei isso aqui, mas basicamente se você clica aqui, ele mostra quais drinks são feitos usando esse ingrediente. A gente tem latest drinks e a gente tem ingredientes aleatórios e drinks aleatórios. Então, essa API, ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão paga, a vantagem dela é que você tem mais endpoints que você pode usar. Então, ela tem aqui alguns métodos da API que a gente pode usar e alguns tá marcado aqui que são só para as premium. Por exemplo, selecionar 10 coquetéis aleatórios ou os mais populares, entendeu? Então, tem alguns métodos que eles só são permitidos para a versão paga da API. Mas é basicamente isso. Então aqui de novo tem os métodos. E foi essa API que eu utilizei. As dificuldades encontradas, principalmente foi a integração com a API externa, por ser um site meio antigo, né? Eu tive umas dificuldades, mas eu vou mostrar depois como é que funciona. A organização dos arquivos e a manipulação dos dados recebidos. Então, eu pesquisei a documentação da API. Para deixar organizado, eu busquei fazer um código simples e separei principalmente o JavaScript, né, que é a parte mais confusa do código, em arquivos diferentes. E funções para facilitar a manutenção do projeto. Então, do slide foi isso. Agora eu vou mostrar um pouco do código. A gente tem duas páginas, que são o index.html, que é a nossa landing page, a nossa primeira página, e a gente tem uma página do drink, que vai ser o drink em específico. A gente tem uma pasta assets, a primeira tem o CSS, que vai ter todos os estilos da nossa página, e tem uma pasta de JS, que aí vão estar os nossos arquivos JavaScript. Então, esse API.js, ele vai fazer a conexão com a API, né? Então, a gente tem aqui uma base URL, que é aquela que estava lá que a gente viu no site, e a gente vai através daqueles endpoints, aqueles métodos que eles foram disponibilizando lá na documentação. E aqui tem um tratamento de erro bem simples, então ele retorna uma exceção, né, de erro quando algo não acontece como esperado. Para
Esse arquivo de drink.js, ele serve para nossa página de drink em específico. Então, ele chama ele cria um container do drink, né, como se fosse, não é um card, porque seria uma tela inteira. Então, é um container mesmo da página do drink específico. Então, ele busca o drink pelo ID dele, e aí, novamente, um tratamento de erro. E aí, se ele encontrar, ele monta esse containerzinho aqui, que tem a imagem do drink, o nome, né, a categoria, se ele é alcoólico e os ingredientes que são usados. Tem aqui o arquivo que permite a gente fazer a seleção de favoritos. E aí, depois eu vou mostrar, quando eu for rodar, que a gente cria uma nova seção com card só de favoritos. Então, aqui a gente tem o método de create card, que novamente ele cria um card, ele verifica se é favorito, e aí se for, ele vai criar um card para isso. E aí, para salvar os favoritos, né, eu tô armazenando no local storage, então a gente usa esse local storage 7 itens, favorites key, que aí ele vai armazenando os drinks que são marcados como favoritos. A gente tem o nosso main, que é pra gente poder fazer a nossa busca por drinks, e a gente chama aqui o nosso método search by name, que é pra buscar o drink pelo nome dele, e depois a gente renderiza esses drinks. E a gente tem o why, que ele é justamente os métodos que são chamados aqui no main, né, que tem o renderizar drinks, que aí ele vai chamar o nosso resultado da sessão, e é basicamente isso. E aí o HTML tá bem simples, então não é uma página muito estilizada, mas ela é totalmente responsiva. E aí é isso, a gente vai ter alguns botões, né, que a gente pode interagir com a tela. O primeiro é o de busca, o segundo é o de renderizar um drink aleatório, e o terceiro é de marcar de você ver os seus favoritos. Então aqui, né, aqui eu falei é a section dos favoritos. E aí, se você não tem, novamente, tem um tratamento de erro que fala que você não tem favoritos. Se ela está vazia, no caso, né? Aqui o nosso footer, eu deixei de novo o link da API que foi usada. E para a tela de drink também, bem simples. Então, tem o drink container, que vai acontecer a renderização do container lá pelo nosso arquivo JS, né? E o CSS, ele tá aqui. Basicamente, vai só estilizar a página, e a gente tem os Media Queries, que é para tornar o nosso site responsivo. Agora eu vou rodar um pouco para demonstrar como é que ele funciona. Então, aqui tá a nossa landing page, né? Por enquanto não tem nada na tela, mas a gente tem 3 botões, um buscar, um aleatório e um de favoritos. Se eu for num aleatório, ele vai aparecer um loader e vai me renderizar um drink aleatório. Se eu for para os favoritos, vai exibir os meus favoritos aqui. Se eu clicar de novo, ele fecha a sessão. E aqui também tem um botão de fechar. Eu posso favoritar um drink e aí ele vai vir para minha sessão. Eu também posso buscar um drink pelo nome dele. Então, tipo, se eu quiser uma caipirinha, tá aqui. E se eu quiser buscar, por exemplo, pela primeira letra, também funciona. E ele tem um limite, né, de paginação, pra gente não ficar com aquele scroll gigantesco. E a gente também tem a página dos nossos drinks. Então, a gente fez aqui um container, né? Aquele container que eu mostrei, que ele traz a imagem do drink, aqui a categoria, se ele é alcoólico, os ingredientes e o modo de preparo. Um ponto negativo dessa API é que ela é totalmente em inglês, né? Então, para traduzir, a gente precisaria usar uma outra abordagem, não sei, talvez traduzir os básicos, né? Tipo, os nomes, mas seria mais complicado. E aí aqui, se ele não encontra o drink, se você não digita um nome, tem o tratamento de erro, que ele vai pedir para você digitar o nome desse drink. Então, se eu não coloco nenhum, ele me avisa que eu não coloquei nada aqui no de busca, né? E aí, ele me dá esse alerta de que eu não coloquei. Os favoritos, só mostrando como funciona, eu vou inspecionar a página aqui.
eles ficam guardados bem aqui no nosso local storage. Aqui. Então aqui, ó, Ziggy Drinks Favorites. Então guarda aqui todo o JSON de todos os drinks que a gente marcou como favorito. Então, se eu marcar um a mais como favorito, vai aumentar essa lista aqui. Igualmente, se eu limpar isso daqui e dar um refresh na página, eu não tenho mais nenhum favorito, eu preciso adicionar novamente. E agora, só por último, para poder mostrar um pouco a responsividade do projeto, eu vou abrir aqui como ficaria essa responsividade, né? Quando seria para um celular, ele ficaria em uma coluna. Então, aqui a gente deixa exibido numa coluna. Vou abrir os favoritos lá embaixo. Para uma tela um pouco maior, um tablet, por exemplo, um iPad, fica em 3 colunas. E para uma tela grande, né, vem para 4 colunas. Então, é basicamente isso, professor. Esse foi o meu projeto.